O ser humano, infelizmente, é um ser que adoece. Adoece de seu corpo por situações adversas, micro-organismos e diversos desequilíbrios no metabolismo orgânico. O ser humano adoece de sua mente e a causa principal das doenças da mente é a ignorância, muitas vezes alimentada por reforços de fofocas, fakes, mentiras e coisas semelhantes, como já fala Paulo na carta aos Coríntios, as más conversações pervertem os bons costumes. O ser humano adoece de sua alma, e a principal causa da doença da alma chamamos pecado, que significa errar o alvo, a meta, o destino para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados para o amor, mas nem sempre amamos. Erramos o alvo e odiamos. Nós fomos criados para a doação, mas nem sempre nos doamos. Muitas vezes nos retemos. Nós fomos criados para o servir, mas em muitas e muitas ocasiões da nossa vida, nós nos sentimos o centro e não queremos servir, mas apenas ser servidos, e adoecemos da nossa alma. O ser humano adoece dos seus relacionamentos. A causa principal do adoecimento dos relacionamentos é o egoísmo. Quando cada um desiste de ir ao encontro, de se abrir e se fecha, e o pior, coloca-se como o modelo de todo comportamento e de tudo que é certo ou de tudo que não é certo. Se parece comigo, é certo. Se pensa do jeito que eu penso, é correto. Se não pensa do jeito que eu penso, está errado. E este modo de pensar, de sentir e de agir adoece a pessoa, adoece a sociedade e adoece a religião. Fazia tempo que nós não víamos a religião tão doente como nós estamos vendo hoje em dia. As pessoas estão tão doentes que elas adoeceram a religião e chega a ponto de nós encontrarmos todos os dias na internet gente que se diz cristã, coitada, doente, muito doente, e diz: o Papa
não é o Papa Francisco. O Papa é o Papa Bento XVI. Deus ama o Papa Bento. Deus não aceita o Papa Francisco. Como é que a pessoa sabe disso? Por que eu preciso de um Deus que ama um e odeia outro? Não é a minha doença, eu que sou incapaz de amar, e eu projeto a minha doença em Deus, adoecendo a religião. Todo dia eu encontro na internet de gente católica, coitada, doente, que manda para mim, uma hora é um vídeo anarquizando o Lula. O Lula é o demônio, é isto, é aquilo. Mais tarde eu recebo outro, já de outro doente. O Bolsonaro é o anticristo, é isto, é aquilo. Por que Deus não pode amar o Lula e o Bolsonaro? Se Deus é pai de todos dois, se Deus é criador de todos dois, se Deus permite que ambos existam, por que essa necessidade? Estamos vivendo um tempo em que as pessoas doentes estão adoecendo a religião. E passam a olhar para Deus como se Deus fossem eles. E passam a projetar em Deus as doenças que eles têm. Porque Deus não pode amar a todos. Nós temos, por acaso, duas mãos direitas? Nós não precisamos de uma direita e de uma esquerda? Nós temos, por acaso, duas pernas esquerdas? Nós não precisamos de uma esquerda e de uma direita? Nós, por acaso, não podemos viver só de um aspecto? Mas o que nós vemos é uma religião com as características das pessoas adoecidas, que não querem deixar Deus amar todas as pessoas. Se eu gosto de azul, ótimo, é uma condição minha. Mas Deus criou o verde, o amarelo, o róseo, Deus criou o cinza, Deus criou o branco, o vermelho. Por que Deus teria que amar mais o azul do que todas as outras cores? Se você se sente atraído por um determinado sexo, que beleza, viva bem, seja feliz. Mas por que Deus teria que odiar as pessoas que não são do seu jeito? Por quê? Que necessidade nós temos de um Deus pior do que nós? Um Deus que odeia, um Deus que condena, um Deus que não gosta disso, um Deus que não gosta daquilo. Para que serve este tipo de Deus? Eu tenho pensado com grande preocupação, porque vejo que a doença dos relacionamentos tomou conta das pessoas, da sociedade e tomou conta da religião. A religião é como uma janela. Para que se faz janela?
Não se faz janela para entrar na casa pela janela. Não se faz janela para sair da casa pela janela. Para que se faz uma janela? Se faz uma janela para que a gente veja o mundo. Se faz uma janela para que a gente veja o céu. Se faz uma janela para que entre a luz. Se faz uma janela para que entre o ar na nossa casa. A religião é como uma janela, é para entrar o ar, para iluminar a nossa vida, para deixar a nossa vida arejada, para deixar a nossa casa clara e a gente poder ver, e a gente poder contemplar, e a gente poder perceber, e a gente poder admirar uma nuvem escura, uma nuvem clara, uma nuvem branca, uma nuvem densa, uma nuvem simples, um céu limpo. Tudo é obra de Deus. Porque Deus amaria mais a noite que o dia? Fernando Pessoa diz uma coisa interessante. Um dia de sol é tão bonito como um dia de chuva, cada um como é. Agora, se eu, à noite, tenho medo da escuridão, eu gosto mais do dia, sou eu. Mas para Deus, tanto faz o dia como a noite. Tudo é criatura de Deus. Deus ama tudo. E o que nós vimos aqui na sinagoga de Nazaré? Jesus tinha feito muitos milagres em Cafarnaum. Mas ele tinha se criado em Nazaré. E quando ele volta à sua cidade, as pessoas estão com raiva dele. Estão com raiva dele por quê? Porque ele quer bem os outros do mesmo jeito que ele quer bem os seus conterrâneos. E as pessoas não podem aceitar um Deus que quer bem quem não gosta de mim. Porque Deus tem que querer mal quem não gosta de mim. Porque Deus não pode amar as pessoas que eu não amo. Quantas pessoas eu sou capaz de amar? Quantas pessoas eu conheço? E porque Deus só pode amar os que eu amo? Que loucura é essa? Muitas vezes eu tenho a mesma dor que Jesus tem diante das pessoas que se dizem religiosas. Elas prestam um grande mal a si e à sociedade. Por que Deus não pode amar os chineses, que é a nação maior que existe no mundo? Só pode amar se for a nossa. Não entendo. Fico magoado. Às vezes eu me sinto até sem vontade de ser um líder religioso de uma religião de gente tão doente. Não é vocês que estão aqui, mas os que eu vejo na internet. E Jesus vai dizer, a mente de Deus é diferente. Vocês se lembram do tempo do profeta Elias? Que no tempo do profeta Elias, existiam muitas viúvas em Israel, e houve muita seca, mas acontece que elas não se abriram à palavra, ao amor, à bondade, à grandeza de Deus. E quem foi que foi se abrir à bondade, ao amor, à grandeza de Deus? Foi uma viúva estrangeira, em Sarepta. E aí Jesus vai dizer, e vocês se lembram do profeta Eliseu?
que no profeta Eliseu tinham muitos leprosos em Israel, mas eles também não se abriram, eles se achavam no direito, eles não permitiam que Deus amasse a todos, eles não aceitavam que Deus amasse quem eles não amavam, e por isso eles criaram um obstáculo na ação de Deus na vida deles. E sabe quem foi que foi ser curado? Naamã, inimigo do povo de Israel. Mas não significava que Deus não o amasse, porque Deus é o Criador de todos, porque Deus é o Pai de todos. Então, meus irmãos, Jesus, quando diz isto, as pessoas não melhoram. E eu também não estou esperando que os que estão me ouvindo, ou pelo YouTube, ou pela rádio, ou até mesmo aqui na igreja, vão melhorar, não. Eu estou apenas mostrando o que Jesus mostrou. E aí, eles se irritaram e pegaram Jesus e saíram com Jesus de porta fora e queriam jogá-lo no precipício. Mas Jesus, passando no meio deles, seguiu o seu caminho. Todos nós, se quisermos contemplar o verdadeiro Deus, que ama todos, que não precisa odiar a nenhum, que não precisa rejeitar a nenhum, um Deus que faz o bem aos justos e aos injustos, que faz o sol nascer sobre os bons e sobre os maus. Se nós quisermos contemplar este Deus, nós temos que enfrentar a nossa solidão. Nós temos que enfrentar a rejeição das pessoas doentes da mente pela ignorância, doentes da alma pela incapacidade de seguir o seu verdadeiro objetivo de vida, doente dos relacionamentos, pela sua centralidade em si mesma, o seu egoísmo, que gera leis que não têm nada a ver com Deus, para condenar os outros, porque não são capazes de amar. Mas Jesus, passando do meio deles, seguiu o seu caminho. E você e eu somos chamados a também passar, seguindo o nosso caminho, aceitando que Deus ame a todos, sem necessidade de um Deus que condena, sem necessidade de um Deus que precisa botar os outros no inferno, sem necessidade de um Deus que faz preferência, mas abraçando um Deus que ama, que deseja o bem de todos, que se coloca para servir a todos. E olhando para este Deus, cada um de nós procurando ser o melhor que pode, porque quanto melhor eu for, melhor será para mim. Quanto melhor você for, melhor vai ser para você. E quanto melhor nós formos, melhor vai ser para todas as pessoas. Caminhemos, façamos nosso caminho, mas não precisemos de um Deus que tem qualidades ruins, como muitos de nós temos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.